Hoje, às 19 horas, o Fluminense enfrenta aqui no Chile União Espanhola pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Hoje também é dia 23 de abril, dia que a gente comemora o dia de São Jorge. Esse São Jorge que tem o apelido de São Jorge Guerreiro. Guerreiro que é a alcunha do nosso time também, o time de guerreiros, que ganhou força esse apelido na Copa Sul-Americana de 2009, Copa Sul-Americana que a gente vai disputar hoje. Se a gente for lembrar daquela Copa Sul-Americana, na semifinal tem um jogador que para muitos era vilão naquela época, que no final do jogo faz um gol com a cabeça enfaixada, após tomar uma cotovelada, abriu o supercílio, tá sangrando, faz um gol que classifica a gente para a final. E ali no Maracanã, pela primeira vez, ele recebe o grito do Maracanã inteiro, chamando de Gum Guerreiro. Se a gente voltar para o dia 23 de abril, dia de São Jorge, pelo sincretismo religioso, muito associado ao orixá Ogum, que também tem o apelido de Ogum Guerreiro. Se isso é coincidência da Sul-Americana, não sei. Se isso é coincidência da data, pode ser também. Mas eu vou me apegar à fé e o Fluminense ganhar essa Copa Sul-Americana que o futebol deve pra gente desde 2009 e que hoje seja a terceira rodada de uma jornada que deu o título pra gente esse ano. Então, dito isso, salve São Jorge, salve Ogum, salve o Fluminense. Bora pra esse pré-jogo. Antes de começar esse pré-jogo, vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, está querendo bater 11 mil inscritos ainda aqui no Chile, né? Então acho que hoje dá para bater, já estão bem pertinho, então eu conto com você compartilhando o vídeo, deixando o like, se inscrevendo, ajudando, tá bom? Vamos lá. O Fluminense ganhando hoje chega a 9 pontos, encaminha muito bem essa classificação na primeira posição do seu grupo. Porém, se a gente for pensar friamente, até um empate seria ok, já que pensando que o empate a gente ia para 7 pontos e ainda ficaria na frente a primeira posição, já que o Once Caldas ganhou do San José ontem, né? E o Fluminense ficaria um ponto, sendo que o Fluminense ainda faz 2 jogos no Maracanã. Então o Fluminense ficaria muito bem encaminhado essa classificação. Porém, todavia, não eu, você, ninguém aqui negocia um empate com o fraco União Espanhola, mesmo jogando com o time reserva. E a outra importância que tem também é porque a classificação geral é importante o Fluminense ficar na primeira posição para a gente conseguir em todos os mata-matas conseguir jogar o segundo jogo em casa, até porque a gente sabe que o nosso retrospecto em Copa Sul-Americana e em Libertadores recentemente no Maracanã é um absurdo, a gente não perde em casa, então seria muito importante para a gente. Dito isso, já falei que o adversário é fraco, mas vou falar um pouco mais agora, tá? Deixar bem claro isso. Vamos lá falar do nosso adversário agora, falar um pouco do União Espanhola, tá? O Fluminense nunca enfrentou a União Espanhola, né? Não tem nenhum histórico com a União Espanhola, porém esse time na primeira rodada, ele empatou com o San José na Bolívia, San José esse que a gente, jogando com o time todo reserva, meteu 5 gols no Maracanã, e na segunda rodada, aqui mesmo no Chile, ele perdeu de 2-0 para o Once Caldas. Once Caldas que a gente ganhou lá na Colômbia. Então isso mostra um pouco a diferença de time, né, entre a União Espanhola e o Fluminense. Outra coisa que exemplifica muito, ontem eu fui no shopping, vou mostrar para vocês aqui, eu fui comprar uma camisa diferente pro meu filho. Achei essa camisa aqui que eu não conheço, acho que vocês também não conhecem. É a camisa do La Serena. Você conhece esse time? Não, né? Esse time aqui, ele ganhou 4 vezes a Série B, inclusive ano passado, ele acabou de subir para a Série A do Chilenão. Ele está na 10ª posição e são 16 times. Aí você fala, Fio, por que você está falando do La Serena? Porque esse time que está na 10ª posição, de 16 times e acabou de subir, não tem história nenhuma praticamente, né? Esse time ganhou de 1-0 do União Espanhola e está na frente do União Espanhola, que está na 13ª posição de 16 times. Então isso mostra o nível do adversário que a gente vai ter hoje às 7 horas, tá? Se for pensar em jogador em destaque, é muito complicado porque a gente não conhece ninguém. O jogador que mais fez gols na temporada deles é o Pablo Aranguiz, atacante que tem 5 gols e 2 assistências essa temporada. É o máximo que a gente pode conseguir, tá? Jogo histórico, mais uma vez, a gente não jogou, né? Eu sempre gosto de falar jogo histórico. Espero que hoje seja um jogo histórico. Não pelo confronto, porque a gente está falando de um time totalmente reserva do Fluminense contra a União Espanhola. É muito, a não ser que seja um 8-0, um 9-0, é muito difícil esse jogo se tornar histórico. Mas pode se tornar histórico se a gente for campeão no final do ano, que vai fazer parte de toda a caminhada, né? Vamos falar de Fluminense, que eu ia falar que o Fluminense eu sei mais um pouco, mas tem muito jogador que vai jogar ali que eu tô por fora, né? Aparecendo aqui agora no campinho aqui a provável escalação para o time de hoje, tá? Só vai lembrar que o Fluminense viajou com o time todo reserva, os titulares não viajaram, o Renato Gaúcho não viajou,
E também vale reforçar que o pessoal da Central Fluminense deu informação que o Léo Jansen sofreu uma pancada e está se recuperando, deve começar no banco de reservas. Isso bate a informação. Ontem eu estive lá no CT da Federação Chilena, onde o Fluminense foi treinar, e realmente, quem viu as imagens aqui que eu mostrei aqui no canal, ele passa com um aparelho no pé ali, como se fosse um aparelho de choque ali, uma coisa para fisioterapia. Confesso que não sei, né? Mas mostrou que realmente bate essa informação dele ter sofrido a pancada e não ir para o jogo amanhã de titular. O time que vai a campo então é Vitor Eudes, Júlio Fidelis, Thiago Santos, Manuel e Wagno. Sim, Wagno é o jogador que vai jogar hoje à noite, tá? Bernal, Nonato e Lescano, enfim, Lescano pode vir de titular. Keno, Kevin Serna e Everaldo, tá? E na beira do campo, Alexandre Mendes. Vamos falar jogador por jogador agora que pode ir a campo hoje como titular. Tá, vamos começar por Vitor Eudes, cara. Vitor Eudes é complicado, é um goleiro que, assim, as atuações que ele mostrou no Fluminense até agora foram poucas, nenhuma eu achei ele horroroso, para falar que descartar como goleiro do Fluminense reserva, mas nenhuma eu achei boa também demais. A gente sabe que ele tem ali o forte de pegar pênalti no seu histórico, mas é só isso. Mas quando o Fluminense começa a temporada buscando o Lucas Arcanjo, que a gente enfrentou agora, mostra que internamente não existe uma confiança que o Vitor Eudes está pronto para ser o goleiro reserva do Fábio. Então isso me preocupa. Na lateral direita, Júlio Fidelis, né? A gente está falando de um lateral de 18 anos. É muito novo. Esse eu já vi alguns jogos na Copinha. Os jogos que eu vi, eu gostei do Júlio Fidelis. Cheguei a ver, eu acho que na verdade eu vi essa Copinha dele no ano passado, se eu não me engano, tá? Posso estar errado. Mas eu tenho boas lembranças de ter visto jogos bons do Júlio Fidelis. Jogos bons, leia 2 ou 3, tá? Mas na minha cabeça é um lateral ofensivo, mas eu não vou ficar aqui mentindo para vocês. Mas eu lembro de ter visto o jogo, eu acho que em São Carlos eu vi ele jogando e falei, cara, gostei do Júlio Fidelis, achei um bom lateral participando ali dos lances de gol, mas mais uma vez é um recorte muito pequeno. Na zaga, vamos para 2, tá? Vamos para Manuel primeiro. O último jogo do Manuel foi dia 26 de janeiro contra o Madureira, o jogo que o Renato Augusto machuca o ombro. Faz muito tempo. O Manuel está praticamente descartado do Fluminense, né? Ele é a última opção entre os reservas. Vamos ver se com o Renato ele pode ter alguma chance. Vamos ver como ele joga hoje. Mas realmente é o jogador que muitas vezes a gente esquece. Quando a gente vai citar a Fluminense, debater nosso elenco, a gente acaba esquecendo do Manuel. Mas vai ter oportunidade de jogar hoje às 19 horas. Ao lado dele, Thiago Santos. E aí, vamos à polêmica Thiago Santos. Thiago Santos está tendo mais minutagem com o Renato Gaúcho. Entrou no último jogo, faltando 4 minutos. Eu já falei isso algumas vezes, não vou repetir. Não acho que o Fluminense perdeu por causa disso. Acho que ele dá mole no gol, como ele deu mole, o Kevin Serna deu mole, o Nonato deu mole e o René deu mole. Esse aqui deu menos, tá? Mas ele poderia ter chegado fazendo a falta também, ele estava um pouco mais longe. Não acho que foi o problema, não acho que o Renato queira botar ele de volante, só não tem volantes o Renato, né? Ele já falou isso, e o Thiago Santos falou que não quer jogar como volante também, e quando ele jogou na zaga contra o San José, que não dá para ter parâmetro nenhum, ele jogou melhor que o Ignacio, entre aspas. Foi o Ignacio, não foi o companheiro dele? Mas lembro de ele fazer uma boa partida. Dito isso, falhou contra o Botafogo, falhou contra o Vasco, não tem como passar pano pro Thiago Santos, mas vamos ver como ele vai jogar hoje. Mas não dá para ter um parâmetro também, nem contra o União Espanhola, assim como a gente não teve contra o San José. Na lateral esquerda, um moleque de 17 anos chamado Wagner. O que a gente tem a falar sobre Wagner? 2 coisas. Uma, que na Copinha ele faz um gol de falta. Eu lembrava disso, fui até rever o gol. Na entrada da área, na quina da área, né? Geralmente as pessoas cruzam, ele bate rasteiro pela lateral da barreira, o goleiro falha ali e a bola entra. Então ele bate a falta e faz o gol. Outra coisa para falar dele é que o nome dele é muito feio. É o máximo que eu posso agregar nesse momento, sem nada sobre o Wagner. Vamos ver, só vamos lembrar, gente, tanto o Wagner como o Fidelis são moleques, tá? São moleques novos, não vamos pesar a mão em cima deles. Apesar de ser um jogo que o Fluminense é favorito, na minha opinião, não vamos pesar a mão em cima dessa molecada de Xerém, né? Na meiuca ali, na volância, né? Aí eu acho um bom meio de campo. A gente tá falando de Bernal, que para mim, hoje, ele é titular do Fluminense no lugar do Hércules, mas Hércules ficou, Bernal veio, então na cabeça do Renato, o Hércules vai ser titular contra o Botafogo. Espero que faça mais uma boa partida. Contra o San José ele foi o melhor em campo, na minha opinião. Que seja hoje de novo para dar uma dor de cabeça saudável pro Renato ali, para ele começar a ter cada vez mais minutagem e pegar essa vaga titular enquanto o Hércules não chega no Rio de Janeiro. Do lado dele, Nonato, um jogador que estava também um pouco escanteado no Fluminense. Nonato que ganha mais chance com o Renato Gaúcho, que renova o contrato dele até o final do ano,
que fez uma boa partida entrando contra o Corinthians, mas também estava no bolinho da confusão contra o Vitória ali dos 4 que podia ter feito a falta, né? Dito isso, quero ver mais do Nonato, gosto do Nonato, tá? Acho o Nonato um bom jogador pro elenco do Fluminense. E como meia, aí vamos ver, tem um tal de Lescano. Lescano jogou 3 ou 4 jogos no Fluminense, porque ele joga 1 minuto, se eu não me engano, contra o Corinthians. Ele joga 3 jogos 20 minutos ali, um ainda com o Mano Menezes, com Fortaleza. Se eu não me engano, ele entra contra o São José e contra o Once Caldas. O Once Caldas, eu acho que ele perde o gol de cabeça, que me irrita muito. Posso estar enganado, não sei, mas eu acho que ele não tem, bota aí que ele não tem 70 minutos jogados no Fluminense. Mas o que a gente viu pouco, a gente gostou, e ele tem no currículo dele ter sido jogador de destaque do Campeonato Paraguaio. O Campeonato Paraguaio é forte? Não. Dá para garantir que isso vai fazer com que ele seja um bom jogador no Brasil? Não. Mas é convocado, a gente tem expectativa, e acho que hoje é o jogador que, para mim, eu tô indo assistir o jogo hoje à noite no estádio com o holofote em cima do Lescano, para ver mais do Lescano. O jogo ali onde ele vai ter gente para trocar. A gente pode estar falando que é um time reserva, mas ele vai ter Bernal e Nonato ao lado dele, jogadores que sabem jogar bola, Serna e Keno também pelas pontas e Everaldo. Dá para ele jogar bola, tá? Tem gente ao redor dele para jogar bola. E no ataque, vamos lá, no ataque a gente tem Serna, que entrou bem contra o Corinthians, sofreu pênalti, é aquele cara feliz que tem jogo que... é repetitivo falar isso, né? Que tem jogo que ele decide jogo, tem jogo que ele faz merda. É o Serna, para mim é um reserva, muita velocidade, muita vontade, mas gosto do Serna também, não acho ruim ter o Serna no elenco, não. Do outro lado, o Keno, para mim um grande mistério assim do Keno. Para mim, ele hoje é titular em jogos onde o Fluminense é amplo favorito, o time vai jogar recuado. Por exemplo, contra o Vitória, para mim, foi erro do Renato Gaúcho deixar o Canóbio ir de Canóbio e não de Keno. Keno é titular absoluto? Não. Eu não vejo problema do Renato escalar, não sei se eu escalaria, mas eu não vejo problema do Renato escalar contra o Botafogo no Engenhão, o Canóbio. Mas contra o Vitória em casa é Keno, tá? O Keno é indiscutível que o Keno com a bola no pé no último terço tem muito mais opção, muito mais recurso que o Canóbio. Mas o Canóbio é um jogador que é muito importante quando a gente pega um time que tem uma qualidade do outro lado, que ele ajuda na recomposição, ele ajuda na marcação, mas tem hora que eu entendo ter um atacante tático, tem hora que eu entendo ter um atacante que precisa de um atacante que seja atacante, e esse é o Keno. Mas muito estranho no último jogo o Renato de Serna e não de Keno, ainda mais sendo pela esquerda. Confesso que eu não entendi, Renato Gaúcho. Não sei se é porque o Serna entrou bem contra o Corinthians e ele valorizou isso, mas eu não entendi essa escolha. E eu acho que de todo mundo que viajou, o Keno é o único que tem a possibilidade de se sentir mal. Não tem que se sentir mal, né? Mas pelo histórico, faz assim com a torcida, todo errado em relação a isso, pode estar incomodado com essa viagem, mas que transforma esse incômodo em futebol e jogue muita bola hoje. E na frente, Everaldo, né? Everaldo, o matador dos jogos ruins, o demolidor de Marabás, o Águia de Marabá, o São José de Marabá, só jogou até agora com esses 2 cachorros mortos. Hoje deve enfrentar um adversário muito fraco também. Vamos ver se ele faz gol, depois o cara é viciado em fazer gol, adversário morto. Mas até agora só ficou nisso, mas isso ajuda muito, tá? Porque senão a torcida já teria pegando no pé dele e ainda não pegou por causa desses números que ele tem nesses 2 jogos, São José e Águia de Marabá. Espero que hoje faça gol ali, cale minha boca também e jogue muito. Aliás, contra o São José faz 2 golaços, né? Um de voleio e uma chapada de fora da área muito bonita. E na beira do campo, Alexandre Mendes, cara, que tem toda essa mística aí. Tem um amigo meu, um abraço para ele, o Kiko, irmão, que falou, quando o Renato veio, o Alexandre Mendes vem, porque quem sabe de futebol é Alexandre Mendes, o Renato não sabe nada. Tem essa loucura, é meu amigo, mas eu acho isso de uma loucura. Óbvio que o Renato sabe, mas o Alexandre Mendes é um cara que entende muito de futebol, tá com o Renato há muito tempo, e acho que consegue fazer um trabalho muito bom à beira do campo, tá? Já tem uma matéria no Netflu ontem sobre... Ele já teve, em 2007, ele comandou 4 jogos do Fluminense, acho que ganhou 3 e empatou 1, mas não muda em nada esse número, né? Mas é uma curiosidade legal que eu vi, tô passando aqui pra vocês. Vamos agora falar de KTO, tá? Essa aposta na KTO que tem uma curiosidade muito, muito séria, mas vou mostrar pra vocês. Vamos lá, vou desabafar aqui, tá? A KTO, pra mim, faz uma leitura errada desse jogo, mas a KTO é parceira demais, mas assim, coloco o União bastante favorito. União Espanhola com 2,28 para vitória e o Fluminense com 3,25. Então, assim, vale muito a pena para mim a vitória do Fluminense. Não sei se é tão certo ganhar, ou se eu talvez seja confiante demais, mas, cara, 3,25 é uma aposta muito boa, pô. Fio, você vai fazer a aposta? Infelizmente não, porque eu tô no Chile. Vou mentir pra vocês, eu não consigo fazer a aposta daqui pelo meu celular, não sei que botar VPN, vai dar maior trabalho. Eu ia apostar R$10, também não vou fazer todo esse esforço não, tá? Então, assim,
vale muito a pena pagar 3,25, essa seria a minha aposta, tá? Como vocês estão vendo aí. E vale também, cara, o oddão, aí vale você dar uma pesquisada, tá? Mas tá pagando vitória do Fluminense e mais o Fluminense ter mais escanteios do que o União Espanhola, tá pagando 7, pô. Link tá na descrição. Galera, eu tô falando como se fosse fácil, a odd tá alta, mas é futebol, tá? Não vai inventar moda de apostar dinheiro que você não pode perder, tem responsabilidade, isso é para maior de 18 anos. Deixo isso bem claro, o link tá na descrição. Aposta R$10, R$15, R$20 no mar, um dinheiro que não vai fazer falta para você se você perder. E se ganhar, você tira onda com os amigos, leva numa brincadeira, tá bom? Então tenha responsabilidade, vamos para o próximo assunto que envolve responsabilidade também. Vamos lá falar sobre o árbitro da partida, André Matonte, uruguaio de 37 anos, que apitou 3 jogos do Fluminense, 2 vitórias e um empate. Quais foram as vitórias? Na campanha vitoriosa da Libertadores 23, ele apita 2-0 contra o Olímpia, e no ano passado ele apita a nossa vitória contra o Grêmio, que vai para os pênaltis e a gente passa nas oitavas de final. Então é um árbitro que tem um bom retrospecto com a gente, não tenho o que reclamar. Gosto de árbitro? Não. Confio? Não. Pode fazer merda? Pode. Mas eu só estou levantando os números aqui, tá? Galerinha, só para lembrar vocês que hoje, a partir das 5 horas da tarde, tem transmissão, equipe completa, eu e Gabriel, direto aqui do Chile, do estádio Bicentenário. A gente não pode mostrar imagens nossas, mas estaremos por áudio lá. O Gabriel vai fazer um entorno ali, tentar pegar algum torcedor, alguma curiosidade. Pô, no último jogo na Colômbia, o Gabriel conseguiu entrevistar a família do Serna. Foi a família do Serna? Foi a família do Serna. Conseguiu entrevistar um torcedor colombiano, que os avós eram brasileiros, torciam pro Fluminense, o cara foi lá e era apaixonado pelo Fluminense. Então, umas coisas que são bem legais, você dá uma oportunidade, além de uma narração do estádio, não tem delay, é mais rápido com a gente do que na televisão, você não vai ter que dar pause na gente, se você não quiser spoiler, você tem que dar pause na gente, não tem delay, a gente é mais rápido, eu gosto sempre de reforçar isso, tá? Galera velha como eu associa a internet a ter delay. Então espero vocês hoje a partir de 5 horas da tarde, aqui em todos os canais do Grupo Jornada, tá? Mais uma vez, deixa o like, confere se você está inscrito no canal aí, e que o Fluminense faça terceiro episódio desse campeonato, que eu espero que a gente ganhe. Todo mundo sabe que eu não morro de amores, mas é uma taça, eu espero muito que a gente ganhe essa taça e apague 2009, como assim, da mesma forma que a gente apagou 2008. Um brinde ao Fluminense.